A Divina Comédia de Dante Alighieri, Inferno, canto 10. Dante e Virgílio andam pelo sexto círculo, onde os hereges sofrem dentro de túmulos em brasa, como seguidores do filósofo Epicuro. Encontram Farinata degli Uberti e Cavalcante dei Cavalcanti, conterrâneos de Dante. Com o primeiro, Dante troca palavras ríspidas e conhece parte de seu futuro. Com o segundo, tem uma conversa truncada, só esclarecida no final do canto. O poeta italiano descobre que os condenados podem prever o futuro, mas nada sabem sobre o presente. Agora íamos, meu mestre à frente, por uma viela, entre o muro da cidadela e as tumbas incandescentes. Ó virtude suprema, que pelos círculos ímpios me leva, comecei. Se a ti satisfizer, fala-me e satisfaz-me meus anseios. É possível ver as pessoas que jazem nos sepulcros? Todas suas lajes estão erguidas, estão todos descobertos, mas ninguém os vigia. E ele a mim. Todos serão cerrados e aqui voltarão depois de julgados por Javé com os corpos que lá em cima deixaram. No cemitério daqui estão todos os seguidores de Epicuro, para os quais a alma morre com o corpo. Mas a pergunta que me fazes será respondida logo, apesar de seu desejo ainda não se manifestar. E eu, generoso guia, não escondo de ti meu coração, senão para dizer o pouco e o necessário, e tu me dispões somente o que podes. Ó toscano que vivo e desonestamente falando pela cidade do fogo, parai aqui um instante. A vossa língua deixa manifesta a nobre pátria onde nascestes, na qual fui talvez muito inoportuno. Repentinamente de um dos sarcófagos saiu essa voz, que me encheu de medo e me fez aproximar-me mais do meu guia. E ele me disse, volta, o que estás fazendo? Vê ali aquele que aparece em pé da cintura para cima é Farinata. E eu já o tinha visto. Ele que erguia o peito e a fronte como se desprezasse muito o inferno. E as diligentes mãos do guia prontamente me levaram entre as sepulturas e isto ele me disse. As tuas palavras devem ser as mais claras possíveis. Cheguei próximo à tumba e ele, depois de olhar-me um pouco com um tom desdenhoso, me perguntou: quem foi o maior de teus antepassados? E eu, que estava atento para obedecer-lhe, não escondi nada e falei de todos os meus antecedentes, o que o fez erguer levemente as sobrancelhas e responder. De certo foram adversários meus, de meus parentes e de meu partido, que por 2 vezes os expulsou da cidade. Se foram expulsos, retornaram de todos os cantos, e mais de uma vez, respondi. Mas os vossos não aprenderam bem esta arte. De repente, surgiu uma sombra ao lado da de Farinata, visível até o queixo, talvez por estar, creio, apoiada sobre os joelhos. Olhou à minha volta como se quisesse ver outra pessoa comigo, e depois que essa esperança se apagou, chorando disse: se andais por este cego cárcere, devido ao vosso elevado engenho, como está meu filho? Por que ele não está convosco? E eu disse a ele: não venho aqui por mim mesmo, mas levado por aquele ali, que é guiado por alguém que o vosso guido desdenhou, creio eu. Por suas palavras e pelo seu castigo, consegui decifrar seu nome e responder-lhe com precisão. Mas de repente ele ergueu-se e gritou: como? Disseste desdenhou? Ele não vive mais? A doce luz do sol não lhe fere mais os olhos? Quando percebeu que eu me demorava para lhe responder, caiu para trás e não apareceu mais, para fora da tumba. Mas aquele outro grande, cujo pedido me fez parar ali, não mudara o semblante, nem mover o pescoço, tampouco dobrara a espinha. E se, continuando a falar a respeito do que eu dissera atrás, eles aprenderam mal aquela arte, disse. Isso me aflige mais do que este leito. Mas não se acenderá mais de 50 vezes a face da mulher que reina aqui no inferno, quando sabereis, então, quanto é difícil aprender essa arte.
Possais vós retornar ao doce mundo, mas dizei-me, por que o povo dessa cidade é tão impiedoso com os meus, contra os quais aplicam leis tão duras? E eu disse a ele, o massacre e o grande morticínio que tingiu de vermelho o rio Árbia é a oração que faz erguer esse templo, a razão de criarem essas leis. Depois de suspirar e mover a cabeça, nessa batalha não fui só, ele disse, nem sem razão lutei com os demais, mas fui o único que suportou um a um o desejo de derrubar os muros de Florença, os quais defendi de peito aberto. Que vossos descendentes possam ter paz, e roguei-lhe, e solucionai-me um nó que perturba meu juízo. Parece que vedes, se bem entendi, à frente aquilo que o tempo leva consigo, e, quanto ao presente, acontece diferente. Nós enxergamos como quem tem a visão ruim, disse ele. Aquilo que está longe da gente é o pouco de luz que ainda nos consente o sumo guia. Quando os fatos se aproximam ou tornam-se presentes, nosso intelecto é inútil. E se os outros que aqui chegam nada nos informam? Coisa alguma sabemos dos homens, mas sabemos que esse conhecimento morrerá completamente quanto a porta do futuro nos for fechada. Então, sentindo-me culpado, disse a ele, dizei então ao outro condenado que o filho dele ainda está entre os vivos, e se eu cancelei e não lhe respondi, fazei-lhe perceber que fiz assim porque aquela hora parara para pensar naquilo que só agora vós me solucionastes. O mestre àquela altura já me chamava, mas ainda voltei-me para aquele espírito e lhe pedi que me dissesse rapidamente quem mais estava ali com ele. E ele me disse, aqui jazem milhares, como o imperador Federico II e o cardeal, mas sobre os outros me calo. Então desapareceu. Voltei meus passos na direção do antigo poeta, pensando naquelas palavras que previam coisas ruins para mim. E ele movimentou-se depois enquanto andava e disse, por que estás tão perdido? Satisfiz sua dúvida. Tua memória conserva aquilo que ouviste contra ti, disse meu sábio. Agora espera aqui. E ergue o dedo. Quando estiveres diante do doce raio dos belos olhos daquela que tudo vê, por ela tu saberás a viagem de tua vida. Em seguida, virou à esquerda e deixamos o muro e giramos na direção ao centro do círculo por aquela vereda que conduz a um vale, cuja fedentina provoca náuseas ainda lá em cima.